Olá, pessoal. Nessa aula eu trago alguns exemplos de resolução de exercícios resolvidos em relação à parte das leis de Newton, tá? Então, a gente vai relembrar um pouquinho, revisar alguns contextos em relação a esses exercícios que trabalham a partir da lei de Newton, que vocês utilizarão aí como base para a segunda avaliação de vocês, tá? Então, nesse primeiro exemplo, o que nós temos aqui? Nesse primeiro exemplo, deixa eu só ampliar. Nós temos um corpo de 10 quilos de massa e agem nele duas forças constantes que formam um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem representado aqui, né, o nosso corpo, e nele age duas forças, né? Então, a força 1 e a força 2, que representam 90 graus, né, esse ângulo. E cuja intensidade são, respectivamente, 6 e 8 newtons, né? Então, a força 1 é 6 e a força 2, 8 newtons. Sabendo que o corpo se encontra inicialmente em repouso, determine qual que é a aceleração do nosso corpo, né? Então, a primeira coisa, a gente vai calcular essa aceleração. A letra B, ele pede a velocidade escalar após 5 segundos. Então, esse objeto foi aplicado uma força. Essa força vai fazer com que esse objeto se movimente, né? Então, ele quer descobrir tanto a aceleração através dessa força aplicada, quanto também a velocidade após 5 segundos. Se ele apresenta uma aceleração, significa que a sua velocidade ela é variável, né? Ele vai ter uma velocidade inicial, mas ela vai variando em função da aceleração. E na letra C, ele pede que a gente determine o movimento do corpo a partir, né, do instante 5 segundos. Então, a primeira coisa que nós temos que calcular, né, é determinar a nossa resultante. Porque com o valor da resultante, nós conseguimos determinar qual que é essa aceleração do nosso corpo. Então, se eu pegar essa resultante das forças, né, e dividir ela pela massa do meu elemento, nós vamos encontrar a resultante das forças, né? Então, nós não temos que a força, né, a força resultante não é a massa vezes a aceleração? Então, aqui a gente tem o processo inverso, tá? Aqui, pessoal, nesse exemplo, ele só está usando letras diferentes, tá? Aqui ele usou um R, mas na verdade é a minha força resultante, tá? E esse gama, na verdade, é a minha aceleração, tá? Então, a minha força resultante não é igual a massa vezes a aceleração? Então, se eu tenho duas forças sendo aplicadas no elemento, para achar a resultante delas, basicamente a gente aplicar Pitágoras, né? Então, seria como se eu pegasse essa setinha aqui, ela fosse essa vertical aqui do meu triângulo. E a gente tem essa outra setinha, então a gente tem outro triângulo. Então, a resultante aqui, ela vai ser o quê? A resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, né? Mas aí, manipulando as formulações, como a resultante vai estar ao quadrado, o inverso da potência é a raiz. Então, a gente tira a raiz disso daqui. Então, a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado está igual a 10. Então, 10 é a minha força resultante. Então, nós encontramos essa força resultante. A massa nós temos, consequentemente, essa massa, a aceleração a gente precisa encontrar. Então, se eu tenho a massa vai passar dividindo. Então, 10 dividido por 10, nós temos uma aceleração aí de 1 metro por segundo. Beleza? Bom, na letra B, ele pede que a gente determine como o corpo se encontra inicialmente após o repouso, né? Então, se eu digo que o meu corpo está em repouso, significa que a minha velocidade é zero, minha velocidade inicial. E aí ele adquire um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então, se ele tem esse movimento retilíneo uniformemente variado, por que eu sei que ele tem esse tipo de movimento? Primeiro que ele tem aceleração. Se é um movimento uniforme, a gente não tem aceleração, a gente tem uma velocidade constante. Aqui ele tem uma velocidade inicial igual a zero. Então, se ele adquire um movimento, significa que a sua velocidade, ela variou. Consequentemente, se variou, a gente tem uma aceleração, tá? Então, se ele tem um movimento uniformemente variado e tem uma velocidade inicial igual a zero, ele pede que a gente encontre a velocidade escalar após 5 segundos, né? Então, a gente utiliza aquela formulação da velocidade. Então, a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial nós temos, né? Porque o nosso elemento ele parte do repouso. Lá no enunciado foi informado isso, né? Então, eu tenho essa informação que está um pouquinho oculta, né? A aceleração nós acabamos de calcular e o tempo ele pede em 5 segundos. Então, 0, que é a velocidade, mais 1 vezes 5, a gente tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, após 5 segundos, o veículo ele vai apresentar essa velocidade, beleza?
E a letra C, ele pede que a gente determine o movimento do corpo a partir do instante 5 segundos, né? Então, que tipo de movimento ele vai apresentar? Então, a partir de 5 segundos, como as forças deixam de agir, né? Então, vamos entender aqui que ele diz que a partir de 5 segundos, quando as forças deixam de agir. Então, quando as forças deixam de agir no meu elemento, vamos imaginar, a gente está movimentando um objeto. A gente colocou uma força que criou essa movimentação. Quando eu tiro essa força, por alguns instantes, o meu objeto ainda ele se mantém em movimento, né? Até ele parar, né? Porque daí não tem mais nenhuma força sendo aplicada. Então, ele diz assim, que a partir dos instantes 5 segundos, como as forças vão deixar de agir, o meu objeto ele vai entrar no movimento retilíneo uniforme pela questão da inércia. Então, se um corpo está em movimento, ele continua em movimento, seguindo a questão da lei da inércia, tá? Então, a gente vai manter que o nosso corpo ele continue se movimentando de forma constante. Quando a gente tem forças sendo aplicadas, essa velocidade ela acaba sendo variável. Quando eu retiro essas forças, segundo o princípio da inércia, ele se mantém no movimento retilíneo uniforme. Então, ele deixa de ser um movimento retilíneo uniformemente variado e ele se torna um movimento retilíneo uniforme pelo princípio da lei da inércia. E, consequentemente, como foi após 5 segundos, e exatamente nos 5 segundos a gente viu uma velocidade de 5 metros por segundo, agora ele vai ter essa velocidade constante de 5 metros por segundo. Beleza? Vamos aí para mais um caso. Deixa eu só movimentar aqui. Vamos aí para um próximo exemplo. A velocidade escalar de um móvel de massa 800 quilos numa avenida retilínea entre dois sinais luminosos é dada pelo gráfico ao lado. Então, a gente tem esse gráfico, que é um gráfico que representa por velocidade e por tempo. Então, a gente pode perceber o que nesse gráfico? Que com o passar do tempo, ó, nesse intervalo de 0 a 10 segundos, nós temos um aumento da velocidade. Consequentemente, se a gente percebe que ele começou com uma velocidade zero e ele até 10 segundos ele adquiriu uma velocidade de 54 km por hora, isso significa que o meu objeto ele apresenta um movimento retilíneo uniformemente variado, já que ele tem uma variação da velocidade. De 10 a 60 segundos, percebam que a velocidade dele se manteve constante. Então, nesse trecho aqui, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. E daqui em diante, de 60 a 65, percebam que a velocidade dele foi caindo, então teve variação. Então, aqui a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá, ver o que o exercício nos pede, né? A velocidade escalar de um móvel de massa 800 quilos numa avenida retilínea entre dois sinais luminosos é dada pelo gráfico. Primeira coisa, calcule a força resultante sobre o móvel no tempo 5 segundos, no tempo 40 e no tempo 60 segundos, né? Então, qual que vai ser essa força resultante? Primeiramente, a gente sabe que a aceleração escalar do nosso movimento, a gente consegue calcular ela com base nos dados das informações que nós temos aqui anteriormente, né? Então, como ele diz que no trecho aqui a gente tem uma velocidade constante de 54 km por hora, que isso equivale a 15 metros por segundo, né? A gente sabe que a força resultante não é igual a massa vezes a aceleração. Então, se ele está pedindo a força resultante, se nós temos a massa e nós conseguimos calcular a aceleração, a gente consegue determinar esse valor, tá? É claro que a gente tem que calcular a aceleração por trechos, né? Por quê? Porque aqui a gente tem um tipo de aceleração. Aqui, por ser um movimento constante, nós não temos aceleração. E aqui a gente tem outro tipo. Então, a gente tem que calcular em ambos. Então, para o primeiro trecho, que ele pede de 5 segundos, a minha aceleração ela vai ser a variação da velocidade dividido pelo tempo, tá? A gente coloca em módulo porque a gente sempre tem um valor positivo de velocidade, tá? De aceleração. Então, a variação desse primeiro intervalo de trecho, a gente tem de 0 a 10, certo? Então, nesse intervalo de 0 a 10, que é o trecho que se encontra os 5 segundos, nós temos uma variação de tempo de 0 a 10 e a velocidade ela estava em 0 e foi para 54. Então, basicamente, como aqui está em segundos e aqui quilômetros por hora, eu converti aqui os 54 quilômetros por hora para segundos, para que a gente possa trabalhar com as mesmas unidades de medida, tá?
Então, 15 dividido por 10, então, velocidade por tempo, a gente tem 1,5 metros por segundo. No trecho de 40 segundos, que é o trecho de 0 a 60, então, nesse trecho aqui, nós não temos aceleração, porque a gente tem uma velocidade constante, tá? E no trecho 62, que é esse de 60 a 65, o intervalo de tempo que nós temos é 5 segundos. E a gente tinha uma velocidade de 54 km por hora e ela foi até zero. Ou basicamente ela era 15 metros por segundo e ela foi até zero. Lembrando que a gente está fazendo a variação, né? A gente está usando o valor em módulo. Percebam que nesse trecho a gente tem uma aceleração maior. A aceleração aqui foi dada de 3 metros por segundo, tá? Então, sendo uma trajetória retilínea e aplicando a equação fundamental da dinâmica para o movimento, no tempo 5 segundos, né? Nós temos 1.200 newtons, né? Que aqui a gente encontrou a aceleração. Então, a força resultante não é a massa vezes a aceleração? Então, a minha massa é o quê? 800 quilos. Então, 800 vezes 1,5, cheguei em 1.200. No segundo trecho, nós não temos aceleração. Então, a gente não tem força resultante nesse caso, tá? Então, a força resultante no segundo trecho é zero. E no terceiro trecho, nós temos uma massa de 800 quilos e uma aceleração de 3. Então, 800 vezes 3, nós temos 2.400 newtons de força resultante. A alternativa B, ele pede que a gente determine qual é a distância entre os dois sinais luminosos, porque a gente tem uma velocidade. Isso daqui representa como se fosse o semáforo. Então, a gente está saindo do semáforo, a gente aumenta a velocidade e mantém constante. E aí, a gente avista o semáforo, a gente vai reduzindo a velocidade até parar. Então, ele pede que a gente determine qual que é essa distância, né? A gente sabe que tem um tempo aqui de um semáforo ao outro, nós temos um tempo de 65 segundos. E a gente teve uma velocidade que variou de 0 a 54. Então, com essas informações, a gente também consegue determinar qual que é essa distância entre os semáforos, tá? Então, a partir dessa informação, o que a gente pode relembrar, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de deslocamento, o deslocamento ele está relacionado, quando a gente vê de forma gráfica, né? Vamos voltar lá nas aulas lá atrás. O único dado que eu tenho é velocidade de vários trechos, certo? Nós temos o tempo de cada trecho, certo? Mas quando isso está representado de forma gráfica, o nosso deslocamento, ele pode ser dado pela área desse gráfico, tá? Então, o deslocamento desses objetos, desses dois móveis, né? Ou seja, no caso do deslocamento aqui, a minha distância entre um semáforo e o outro semáforo, basicamente eu calculo a área desses elementos. Então, aqui a gente, dividindo, a gente tem, na verdade, sem dividir, a gente tem um trapézio, certo? Então, nesse trapézio, a gente tem o quê? A gente pode fazer de várias formas. A gente pode fazer por trapézio ou considerar dois triângulos e um retângulo, tá? Então, se fosse um trapézio, ele seria base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Percebam que na velocidade a gente fez uma conversão para metros por segundo. Por que motivo? Porque eu só posso trabalhar com as mesmas unidades, né? Então, pelo sistema internacional, se eu tenho aqui segundos, eu não posso trabalhar em quilômetros por hora, eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Então, converti para metros por segundo, tá? Ou a gente poderia fazer tipo de triângulos. Então, esse primeiro triângulo ele tem base 10, altura 15, dividido por 2. Esse outro é um retângulo, então base aqui é de 10 a 60, então a gente tem um intervalo de 50 vezes a altura 15, achei a área. E o outro triângulo, a base aqui, ela vale 5, né? E a altura vale 15, dividido por 2. Então, somando tudo isso, nós temos uma variação de deslocamento de 862,5 metros. Então, essa distância entre os pontos aqui é o nosso deslocamento do caso, beleza? Então, resumindo aqui, né? Quando a trajetória ela é retilínea, a nossa aceleração centrípeta ela é nula. Portanto, a aceleração de um corpo, se houver, coincide com a aceleração tangencial, tá? Esse gama, normalmente ele é usado quando a gente tem uma aceleração tangencial, ou seja, quando a gente tem forças sendo aplicadas e formando esse exemplo aí do nosso ângulo de 90 graus, tá? Então, ela é a mesma coisa que a minha centrípeta, é a mesma coisa que a minha tangencial, tá? Como a intensidade da aceleração coincide com o módulo da aceleração escalar, a intensidade da resultante pode ser escrita, né? A resultante das forças é a massa vezes a nossa aceleração.
toda vez buscar usar a aceleração em módulo, tá? Que é a melhor forma que a gente pode adotar nos nossos elementos. Vamos aí para mais um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Um corpo de massa, que eu não conheço, né, que eu desconheço, pode se deslocar ao longo de uma reta horizontal sem encontrar nenhuma resistência. O gráfico representa a aceleração, que é no A, né? Então, o A aqui é a aceleração em metros por segundo ao quadrado desse corpo, em função do módulo da intensidade. Então, aqui é o módulo da intensidade da força aplicada, que atua sobre o objeto. A partir desse gráfico, é possível concluir que a massa do meu corpo em quilos é igual a quanto, né? Então, primeiramente, nós temos um gráfico que ele tem a força resultante e ele nos fornece também a questão da aceleração. Então, conforme eu vou aumentando a minha força resultante, eu vou aumentando a minha aceleração. Então, de acordo com as condições que a gente apresentou no problema, né? Que a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração, e a minha aceleração, né? Esse valor da resultante das forças, né? Então, quando a gente tem uma força, por exemplo, de 6 newtons, então vou pegar bem aqui, ó. Quando a minha força é de 6 newtons, consequentemente, a minha aceleração é de 0,6 metros por segundo. Ou se a minha aceleração é de 4 newtons, a minha aceleração é de 0,4 metros por segundo. Então, perceba que existe uma proporção, uma proporcionalidade em ambos os casos. A gente vai aumentando aqui de 2 em 2, e aqui foi aumentando de 0,2 em 0,2. Então, em qualquer trecho que eu pegar, eu consigo calcular isso. Porque para cada trecho a gente tem uma força resultante. Então, para esse trecho aqui de 0 a 2, a minha força resultante é 2, com uma aceleração de 0,2. Então, se eu sei que a minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a minha força resultante, se eu adotar o exemplo dos 6 newtons, com essa aceleração, então a força resultante nós temos, a aceleração nós temos, nós encontramos a massa. Então, 0,6 passa dividindo, e a gente encontrou uma massa aí de 10 quilos.